Sejam muito bem-vindas ao Devocional Plenitude da Camila Vieira. Tcharam! Hoje é o dia 19, hoje começa mais um bloco de conteúdo. Mas antes eu queria apresentar vocês as semeadoras Plenitude. Nós estamos aqui com a Janaína Oliveira, estamos também, essa é a idealizadora do projeto, ela que nos motivou, vamos tocar esse devocional aqui, e ela ainda batizou o nosso devocional de Lioness, onde temos 4 leoas aqui conduzindo esse devocional. Temos também, diretamente de Miami, do aeroporto de Miami, nossa Sabrina Tail. Olha lá. E a gente tem mais uma também, que é a Carla Campos, que está voltando aí de viagem, em breve estará aqui conosco. Então, seja muito bem-vinda, você que está aqui pela primeira vez, compartilha aqui com a gente no chat, a gente quer acolher você, a gente quer te mimar, porque assim é a nossa identidade em Cristo, nós somos herdeiras em Cristo e temos direito a todo amor, todo carinho, e você é muito especial para a gente, viu? Você que está nos assistindo hoje, se por acaso você chegou a esse vídeo pela primeira vez, nós estamos numa jornada de 40 dias, e hoje é o dia 19. Vamos relembrar um pouquinho do que a gente já viveu aqui? Do dia 1 ao dia 4, trabalhamos o módulo consciência, que é o primeiro passo de toda transformação. Do dia 5 ao dia 8, nós vimos e trabalhamos e fortalecemos a nossa identidade em Cristo. Do dia 9 ao dia 12, trabalhamos a obediência, afinal de contas, a porta que dá acesso a todas as bênçãos de Deus na nossa vida é através da obediência. E do dia 13 ao dia 18, tivemos um bloco muito profundo, onde trabalhamos a questão do orgulho, que é a porta que traz, né, maldições. Então, nós aprendemos a eliminar todo fruto podre das nossas vidas, né, para que Cristo cresça ainda mais em nós. E hoje é o primeiro dia de um novo bloco, que vai do dia 19 ao dia 23, que é o bloco que fala sobre humildade. Então, se você perdeu algum vídeo, vem para essa playlist aqui, olha todos, e mesmo você que já fez, você pode refazer e refazer e refazer e deixar o Espírito Santo transformar a sua vida. Lembrando vocês que nós temos um grupo no WhatsApp, onde nós estamos ali fortalecidas no nosso ecossistema, e todo dia dessa jornada você vai ter acesso a um PDF que a nossa querida Jana prepara com muito amor e muito carinho para você ter tudo em dia, todo o estudo. Se você ainda não tem o livro devocional, você pode acompanhar ali pelos nossos PDFs. Então, vamos ao estudo de hoje. Jana? Nossa temática, plenitude na humildade, dia 19, o que é humildade e o que não é humildade. Olha lá, nosso devocional. Pode ir passando. Sempre bom relembrar, né, o objetivo aqui, que é sermos um grupo de mulheres. Volta um pouquinho já. Isso. Nós somos um grupo de mulheres reunidas para uma experiência de fé, oração, crescimento espiritual, milagres e desenvolvimento pessoal. Olha só, hoje vamos falar sobre o que é humildade e o que não é humildade, hein? Pode passar. Então, tem aí, olha, todo o material para você ter acesso às gravações, tudo. Sempre a gente parte de um versículo bíblico. E no final do nosso estudo, nós vamos sempre promover, né, decisões e ação para que você seja revestida da graça do Espírito Santo de Deus, e tenha os nossos contatos também, se você precisar falar conosco, compartilhe o seu depoimento, seu testemunho. É tão edificante para a gente, né, poder compartilhar e conhecer, né, o que já tem promovido na sua vida de transformação ao longo dessa jornada. Então, compartilhe no grupo do WhatsApp, compartilhe com uma de nós aí, ou com todas nós, né, que é melhor ainda. Então vamos, porque a gente sempre tem um bate-papo aqui muito bacana
depois da leitura do nosso estudo. Então, vamos começar por esse versículo-chave. Os 24 anciões se prostraram diante daquele que está assentado no trono e adoraram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Apocalipse 4, 10 a 11. Vamos ver agora como que a Camila discorre desse assunto aqui. E por que este versículo? É muito comum encontrarmos pessoas que se consideram muito humildes em seus atos e pensamentos. Pessoas... Peraí, deixa eu ampliar aqui para vocês olharem um pouquinho mais para minha carinha. E deixa eu aumentar aqui a visualização do nosso estudo. Aqui, ó. Acho que melhorou. É muito comum encontrarmos pessoas que se consideram muito humildes em seus atos e pensamentos. Pessoas que, por tratarem ao próximo de modo gentil, por não fazerem distinção entre pessoas de diferente nível social ou econômico do seu, ou por falarem de maneira mansa e paciente com todos, se autoanalisam e pensam consigo: eu sou humilde. E eu já me enquadro nessa, né? Que caíram muitas fichas desde que eu aprendi sobre isso, porque eu me considerava uma pessoa extremamente humilde, e depois fui descobrir que não era bem assim, né? Venho aqui dizer que esses comportamentos não necessariamente são manifestações de humildade. Então, talvez você esteja pensando, como assim? Calma, respira. Eles podem ser apenas educação. Então, tem uma diferença entre o que é ser humilde e o que é ser educado. Generosidade e capacidade de respeitar o próximo. Vamos pular, vamos para a próxima folha, página 126. Esses comportamentos não asseguram que a humildade está no controle das suas decisões e dos seus comportamentos. A Camila leu um livro que marcou profundamente o entendimento dela sobre o que é humildade e não tem como trazer este tema ao devocional sem citá-lo algumas vezes. O nome do livro é Humildade, a Beleza da Santidade. Inclusive, eu já li esse livro, eu não estou com ele aqui, que eu estou no escritório, mas anota aí, a gente compartilha também para você no WhatsApp, que vale a pena ler. Humildade, a Beleza da Santidade. Foi escrito por volta, sabe de quando? 1880, pelo pastor Andrew Murray. E ele começa definindo humildade como o senso do completo nada. Meu Deus, preciso tocar meus óculos. O senso do completo nada ser, que vem quando vemos como Deus é verdadeiramente tudo e no qual damos caminho a Deus para ser tudo. Esse nada ser vai na contramão do que o mundo nos ensina desde muito cedo. Tudo bem que já sabemos que o mundo jaz no maligno e que os valores e padrões do mundo agradam às trevas e não a Deus. Mas esse nada ser não tem sido pregado na intensidade devida, nem mesmo nas igrejas, e muito menos dentro dos lares de famílias que conhecem Jesus. Nem por que não dizer na minha casa e na sua. Existe algo em nós chamado ego, circula essa palavrinha, ego, e é ele que tenta comandar todas as nossas decisões. É o ego que se ofende, é o ego que precisa se explicar para mostrar para todos que seu erro não foi tão grande. O ego nos faz mentir para esconder falhas, nos faz chamar atenção para nossos feitos. O ego nos faz pensar que somos muito inteligentes, muito sábios, muito competentes, muito capazes, muito independentes. É o ego que diz ao seu ouvido como você merece ser tratada. Ele é a máquina produtora das manifestações da falta de humildade, ou melhor, do orgulho. O ego nos faz esquecer que somos pecadoras e pecadoras não, né? Que pecamos, nós somos santas, mas pecamos, e dependentes de Jesus todos os dias. É ele que nos faz tentar viver uma vida apenas de realização das nossas necessidades e projetos pessoais, esquecendo que nada somos. Sinceramente, o que você sente
quando a Camila diz para você, ou eu digo para você, que nada, que não é nada, que você não é nada? O que você sente? Escreve aí no chat. O que você sente quando a gente diz para você que você não é nada? Forte, né? Você se sente mal, não é mesmo? Pois é. Mas só quando vivermos com a convicção de que não somos nada, começaremos a esvaziar o nosso ego para que exista espaço em nós para nos enchermos de Deus. Mas, Camila, como eu preciso esvaziar meu ego de quê? Eu preciso esvaziar meu ego de quê? Precisamos esvaziar nosso ego dos pensamentos e diálogos que falam apenas sobre meus dons, minhas habilidades, meus talentos, minha carreira, meu dinheiro, meus títulos, minhas conquistas e até mesmo meus fracassos. Meus fracassos, sim, pois muitas vezes nossos fracassos têm sido exibidos como um troféu, forte isso também, hein? Para atrair olhares de misericórdia para si, vitimização. Tudo se trata de ego. É ele também que gerencia as ofensas do nosso coração. É o ego que constrói o diálogo interno e os sentimentos que somos, de que somos injustiçadas, não reconhecidas, não valorizadas, humilhadas, sempre nos dizendo coisas como: eu não mereço isso, cadê os meus direitos, etc, etc, etc. No livro do Andrew Murray, diz que o ego não tem nada de bom em si mesmo, exceto como um recipiente vazio que Deus tem que preencher. E que nosso dever como cristãos e filhas de Deus que somos é nos colocarmos nesse lugar de entendimento de que nada somos ou temos por nós mesmos e que devemos, por intermédio de Deus em nós, ter uma vida que manifesta a sabedoria, o poder e a bondade dele. E isso só é possível em nós quando decidimos nos humilhar diante de Deus e dos homens, esvaziando o ego e buscando todos os dias a graça da humildade que nos permite nos parecermos com Cristo, obedecendo ao que ele mesmo ordenou. Forte, hein? E aí, quem é humilde? Quem tem coragem de dizer que você não é nada e que é Cristo que vive em nós e que é soberano? Jana, pode tirar o compartilhamento, por favor? Você viu alguma coisa aí no chat para compartilhar, Jana, antes de a gente começar a conversar um pouco aqui sobre esse tema? O que o pessoal escreveu por aí? Tá falando que quantos anos viveu no papel de vítima. É que eu não abro quando eu estou compartilhando na tela, senão compartilho o chat. Eu acho que por enquanto só esse comentário, dando bom dia. Acho que vamos compartilhando aí algumas coisas que o Vamos. pessoal vai começar a falar com a gente. Então, tá bom. Então, pessoal, o que eu queria trazer aqui de reflexão para a gente, né? E é sempre bacana, porque conforme vocês vão interagindo, né, o Espírito Santo vai conduzindo esse devocional. Por isso a importância de você estar aqui conosco no ao vivo, né? Mesmo sendo sábado, domingo, né? Poder esvaziarmos de nós mesmos para podermos nos encher do Espírito Santo de Deus. Então, o que é a palavra humildade, né? E quando a Camila traz aqui que uma coisa é você ser educado, outra coisa é você ser humilde. Tem essa distinção. Então, muitas vezes eu achava que por ser muito educada, eu estava tendo atos de humildade. Mas humildade tem a ver com o nosso posicionamento, né? Com como que eu me coloco diante de todas as situações. De fato, né, quando eu peço para uma pessoa, sei lá, quando eu cedo um lugar para uma pessoa sentar lá na frente, ou quando eu sirvo uma pessoa, né, se a pessoa ali estiver esperando algo em troca, se ela estiver fazendo aquilo ali com alguma outra intenção, isso não é humildade, né? Então, isso é um ato de educação, não sei. Quantas vezes a gente precisa trazer esse olhar para a gente ver de fato, né? Eu estou me esvaziando de mim, mas ao mesmo tempo você tem que tomar um certo cuidado para também não deixar de assumir o seu lugar de filha, de herdeira, né? E achar que humildade e esse ser nada
é também você abdicar de tudo. Ah, não preciso fazer isso, não preciso fazer aquilo outro, porque eu extrapolava nesse sentido. E isso também é aquele lado que a gente falou de manifestação da ingenuidade, que é uma manifestação de orgulho. Então, a gente precisa ter esse discernimento no espírito de saber que, como herdeiras de Cristo, somos merecedores do bom e do melhor, sem que isso corrompa, né, o nosso caráter, com humildade, sem achar que deixar o orgulho se manifestar e atropelar outras pessoas, de achar que você é melhor que o outro e que por isso você é merecedora. Não, você é merecedora porque você é filha amada de Deus. Você, a graça de Deus está com você. Exemplo, o Paulo Vieira sempre falava isso quando a gente começou a ministrar os cursos, né? Ele sempre falava para os treinadores: cuidado com o ego, cuidado, porque vocês vão ministrar os cursos, vocês vão receber muitos elogios, vocês vão receber muitos feedbacks positivos, e cuidado para não deixar a vaidade subir, né? Você deixar isso aqui subir para sua mente. Cuidado, né? Para você, quando receber esses feedbacks positivos, não chegar e ficar inflando, ele ainda falava assim, você ficar inflando e deixar o ego ficar se alimentando. Por quê? Porque a gente tem que entender que é a nossa capa, tudo aquilo que a gente faz é pela capacidade, pelo fluir do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, cuidado para não deixar subir para o ego, porque quando sobe para o ego, quando alimenta o ego, é o caminho da bancarrota, né? É a derrota. Quando deixa a vaidade subir, quando deixa o orgulho crescer na pessoa, é o caminho da derrota. E eu sempre tive isso em mente, né? Eu falei assim, Deus, né, que sempre renovando a minha mente, sempre pedindo que não seja, né, que não seja para satisfazer o meu ego, né? Eu não quero aplausos, eu não quero, tem várias músicas que falam sobre isso, né? Eu quero te honrar, eu quero poder ser de fato fonte na vida das pessoas e promover transformação na vida das pessoas. E quando as pessoas me devolviam, né, o Paulo falava assim, né, entrega toda a honra e toda a glória para Deus. E na mesma hora eu fazia isso. E aí uma vez eu ouvi de um aluno assim, falou assim, eu entendo essa sua humildade, né, de você entregar para Deus, né, toda essa validação, mas cuidado para você também, né, esse não ser nada, cuidado para você também não receber nada, porque você se posicionou como um canal de Deus. Se você não tivesse se colocado nesse posicionamento, Deus não iria conseguir também agir através da sua vida. Então, tem esse limiar, sabe? Durante muito tempo, eu me reduzia tanto a nada, 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 que eu também muitas vezes não me posicionava. Então, eu tenho guardado o meu coração, mas eu reconheço, né, o meu chamado. Eu reconheço que Deus me chamou para ser um canal, para ser, tenho esse propósito de resgatar vidas, de alimentar. Mas se eu não tivesse dito sim, como que Deus agiria? Então tem esse papel importante. Tem de olhar para você no espelho e saber, né? E ser grata por ser uma escolhida de Deus, por Deus poder, através da tua vida, alcançar tantas e tantas pessoas, e não é para satisfazer o seu ego, né? Então, toda honra e toda glória é sempre para Deus. E vigia, sempre esteja vigiando, porque o orgulho, como a gente viu aqui, ele é ardiloso. E isso para mim, assim, é fácil, eu confesso, assim, pode ser orgulho até falar que é fácil, mas quanto mais na minha trajetória, né, a gente gosta sempre de trazer relatos nossos, na minha trajetória, eu sempre, sempre reconheci Deus, tanto é que quando eu ganhei o prêmio, nunca vou me esquecer, e é um dia que foi marcante na minha vida, eu não estava acostumada a ganhar prêmios na minha vida, né? E, assim, a chegar no primeiro lugar, a ter pódios na minha vida. Nunca fui de esportes e nunca fui muito dessas de competição. E eu era viciada em resolver problemas dia após dia.
né? E levantava, inclusive, né, bandeira do tipo, olha como eu aguento coisas, olha como, né, eu consigo me manter íntegra e tudo mais. Então, eu vivi muita disfunção nessa falsa humildade, que ali era orgulho, né? Mas, e aí, quando eu recebi aí na jornada da Febracis e tal, comecei a ministrar os cursos, e já no minha primeira turma já foi um tremendo desafio, né? Que eram mais de 100 pessoas, imagina, primeira turma de formação em coach, cento e tantas pessoas, e eu estava super nervosa e tal, e eu, né, me agarrei e falei assim, Deus, não vai ser eu que vou lá ministrar, mas é o Senhor através de mim, porque na tua palavra diz que eu só preciso abrir a minha boca. Agora, é o que eu falo. Se a pessoa também não estudar, não fizer a parte dela e achar que tudo também é Deus, está errado, né? Então, óbvio que eu estudei, eu li todos os livros, eu fiz a minha parte. Mas eu falei que o Espírito Santo tome conta de mim e que através, né, do meu posicionamento venha alcançar essas pessoas. E graças a Deus foi um sucesso. E dia após dia eu buscava cada vez mais o meu fortalecimento cognitivo, buscando, né, sempre estudar e praticar, mas eu fui buscando alcançar níveis cada vez maiores de conexão com Deus, porque eu sabia que o meu grande diferencial não era apenas o intelectual, era exatamente deixar Deus agir através da minha vida. Então, isso para mim, desde o início, foi muito claro e evidente. E aí, nesse dia, né, eu comecei a me emocionar e eu fui falando outras coisas para poder voltar aqui para esse assunto. E nesse dia, na Fibracis, a gente tinha o ranking, né, dos treinadores que tinham notas mais elevadas. E eu nem falava essas coisas porque eu, nessa humildade, era como se eu nem precisasse comentar isso, mas isso inspira outras pessoas também, né? Então, não era nem coisas que eu falava, não era nem coisas que eu publicava muito e tudo mais. Eu achava que se eu ficasse contando isso, seria orgulho, né? Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que nós precisamos ser referência. Por isso que eu estou falando para vocês aqui, né? Eu aprendi que não precisa ser 8 nem 80, né? E aí, nesse dia, eu não esperava, eu sabia que eu estava tendo notas muito altas e tudo mais, mas sabe quando as fichas não caem, assim, que eu tinha nem chance de tirar lá o primeiro lugar? E aí foi, quando me anunciaram meu nome, gente, demorou para cair a ficha, que eu tinha recebido o troféu da melhor treinadora, né, de toda a rede da Febracis e tudo mais. E aí me chamaram umas 3 vezes, até que o meu marido me empurrou e falou assim, você não dá? Eu, tipo, como assim? Eu tirei primeiro lugar, né? E aí demorou aquela ficha para cair e tudo. E aí eu fui, celebrei, aí eu vivi algumas autossabotagens ainda, porque eu estava nessa mudança, né, de crença, de expansão de crença de merecimento. Aí eu lembro que o Galdino virou para mim e falou assim: E aí, Renata, me conta, qual o segredo de você ter conseguido aí chegar nesse primeiro lugar? Eu falei assim, Galdino, você quer saber mesmo? Você quer saber qual que é o meu segredo? Eu falei assim, é deixar o Espírito Santo tomar conta de mim, né? Muitas vezes eu nem preciso falar de Deus propriamente dito, mas saber que eu não sou nada e que foi o Espírito Santo de Deus através da minha vida. Eu lembro desse dia no jantar, na mesa que a gente estava, e foi exatamente o que eu falei. Então, o que eu quero trazer aqui hoje para vocês é: você tem deixado, de fato, o Espírito Santo guiar a sua vida, conduzir a sua vida? Gente, eu não estou dizendo que eu não erro, que eu não caio. Eu sou imperfeita, né? Eu caio e muito ainda, né? E toda vez que eu caio, eu falo assim, Deus me perdoa, porque eu me afastei de ti, me perdoa porque está faltando mais momentos no secreto contigo, me perdoa porque está faltando mais momentos de oração, e na mesma hora eu tomo consciência e falo menos, né? Menos de coisas aí do dia a dia, de encher minha agenda de atividades e não dedicar tanto tempo para você. Esse devocional está sendo maravilhoso para mim, porque está mostrando o quanto, né, dedicar uma horinha do dia para poder servir a Deus, para poder buscar, porque nós somos edificadas aqui, cada vez que eu estou aqui conduzindo, né, esse estudo, juntamente com as minhas amigas Lioness, minhas irmãs, né, a gente está sendo também preenchido. E o quanto isso é importante, sabe? O quanto é importante a gente ter essa humildade para entender que não somos nada, a gente é fruto do pó, gente. Deus soprou né, nas narinas e eu sopro de Deus. É o Zoe, é a vida do próprio Deus que vive em nós.
Eu não sei se vocês já viram alguém falecer, né? Mas eu posso dizer para vocês que eu tenho uma experiência e é muito, ao mesmo tempo que pode ser para muitas pessoas uma experiência ruim, para mim foi uma experiência muito divina, muito sobrenatural. Minha mãe, né, como eu já falei aqui para vocês, uma figura extraordinária, mas ela acabou, né, desenvolvendo ali um câncer, né, ou ela, enfim, sei lá, né, ela teve câncer e em 3 meses ela veio a falecer. E os médicos já tinham, e eu fiquei muito tempo insistindo, insistindo na cura dela, e eu orava, e eu orava, e eu clamava, e era motivo de chacota na minha família, e as pessoas olhavam, lá vem a Renata, tipo, ó, ingênua, não sei o quê, e tal. E eu orava, e eu orava. E eu não sei se eu já compartilhei aqui com vocês, acho que não, mas teve um momento que a minha mãe virou para mim e falou assim: filha, você sabe que eu não tenho essa fé que você tem, mas eu creio que a sua fé pode me ajudar a fazer a passagem. Eu falei: para, mãe, você vai ser curada, eu creio, você já está curada e tal. Ela olhou nos meus olhos e ela falou assim: eu só quero que a tua fé me ajude a fazer a minha passagem, porque eu tenho muito medo. O meu marido estava do meu lado naquele momento e eu choro de alegria, porque exatamente por eu saber que eu não sou nada e que a minha fé e que a presença de Deus na minha vida vai fazer a diferença na vida do outro, sabe? E ali ela reconheceu isso. E ela teve um ato de humildade para dizer: eu não consigo ter essa fé, mas eu creio na tua fé e eu agarro na tua fé. E ali naquele momento a gente fez uma oração e tudo mais, e ficou. E depois o processo foi complicando e ela ficou em coma e ela tinha pedido para a gente que ela não queria sofrer e que ela queria morrer, como os médicos tinham dito, como um passarinho, que ela não queria ter complicações, que ela não queria ser entubada e tudo mais. E a gente fez um revezamento e era o meu dia de dormir lá com a minha mãe. E a gente já sabia ali que ela já, né, estava à base de muita morfina e tudo mais. E chegou um momento que o Espírito Santo falou para mim, né? Falou assim: você vai liberar sua mãe, né? Lembra do pedido dela? E para mim foi uma experiência muito linda com Deus, porque eu realmente crio. Eu falei assim: Senhor, recebe a minha mãe de braços abertos. Eu creio na eternidade. Eu creio que nesse coma o Senhor pode ganhar o coração dela e ela, né, naquele ato ali, eu creio que grandes coisas podem acontecer. E ali eu fiz uma oração linda para Deus e assim, eu realmente visualizava, né, Jesus recebendo a minha mãe num jardim lindo e tal. Gente, eu acabei a oração. Fez assim. E eu olhei para minha mãe e ali, naquele momento, eu só vi um corpo. O espírito já não estava mais lá. Então, para finalizar aqui, né, já são 9h34, e passar aqui para Jano, o que eu queria deixar com vocês é, sabe, nós somos espírito, que habitamos num corpo, isso aqui é um corpo físico, né, e temos uma alma. O quanto a gente tem Você está alimento. muito. Rê, tá Oi? travada. Você tá. Ah, não acredito. Voltou. Parou Nossa, quando você falou que você visualizava sua mãe num jardim lindo. ai, que bom. Então, olha só, né, o inimigo querendo sabotar a gente aqui. E foi uma das experiências mais lindas, porque naquele momento que eu terminei a oração, né, os batimentos cardíacos fizeram e ela, de fato, né, faleceu ali como um passarinho. E eu acredito, para mim, naquele momento, eu tive a confirmação de que ela, né, tinha feito a passagem em amor, né, e que tinha sido tranquila e tudo mais, e que ela agora já estava na eternidade, porque eu creio, né, que naquele momento ali, o Espírito Santo, juntamente com ela, a gente não sabe o que acontece naquele momento, né, e que ela foi para a eternidade. E o que eu quero dizer para vocês é que naquele momento eu vi de fato só um corpo na minha frente. Eu não via mais o espírito da minha mãe ali. Então, o que eu quero dizer para todos nós é: nós somos espírito que habitamos num corpo e que temos uma alma.
nós precisamos entender que de fato nós não somos nada, né? E que é o Espírito Santo de Deus habitando em nós, e quanto mais nós nutrirmos o Espírito, mais a gente vai ser capaz de fazer coisas grandiosas. Nós somos da eternidade, nós vamos voltar para a eternidade. O quanto a gente tem tido humildade para a gente, de fato, saber, né, que a gente tem de fazer a nossa parte, sim, né, buscar a nossa capacitação, mas que tudo que há em nós provém de Deus. Ele soprou nas nossas narinas, nós somos espírito, a gente precisa trazer isso. Então, passo agora para a Jana, já me emocionei hoje aqui, mas assim, é uma experiência que para mim é muito linda e sempre que eu preciso lembrar, né, de que eu não sou nada, né, e que de fato isso aqui é uma vida passageira e que a gente veio da eternidade, que a gente vai voltar para a eternidade e o quanto a gente precisa se encher do Espírito Santo de Deus para a gente de fato fazer a diferença aqui e expandir o reino, né, e que o nosso papel aqui é ser fonte para levar mais e mais pessoas para a eternidade e ver, né, esse momento aqui em plenitude, mas sempre lembrando, em plenitude com Deus, com a comunhão com o Espírito Santo. Que Bora. lindo, Rê, que você contando a sua história com a sua mãe, eu comecei a lembrar de uma história com a minha mãe. Eu não era ainda convertida e a minha mãe ela teve uma complicação pulmonar, né? E ela ficou internada 5 meses, desorientada, né? Entubada, totalmente out, né? Então aí já estava muito tempo, aí você sai da UTI, a pessoa sai da UTI e fica numa salinha, porque ela está ali, na verdade, funcionando pelas máquinas, ela não está mais funcionando, é, o cérebro foi atingido, então é meio que está vegetando, né? E aí começou a ter escara, e tudo mais. Aí um dia eu fui ali na Gávea, tem uma igrejinha na subida daquela rua onde tem a PUC, aqui no Rio. E aí eu esqueci o nome daquele rapazinho que faz uma missa da Nossa Senhora. Ah, eu esqueci o nome dele, queria lembrar. E ele, tipo, vai dando recados, como se fossem profecias, fala o nome das pessoas, e ele vai dando recados dentro da missa, olha, Nossa Senhora fala, e ele vai falando, com as pessoas recados. E aí eu fui numa missa dele, e eu pedi muito para que Deus, exatamente o que você falou, mas a minha reza foi diferente. Deus, se a minha mãe não for voltar a ter uma vida, mas uma vida boa, sabe? Uma vida que vale a pena, leva ela, porque ela está aqui só sofrendo. Está só numa expiação, né? Aquele corpo está se deteriorando, ela não tem mais vida ali. E em 2 dias a minha mãe faleceu. Então é como se eu tivesse, através daquele ato também, entregue, assim como você falou, entregue aquela vida, aquele sofrimento, enfim, a oração foi para que Deus levasse. E como isso é bonito, né, de ver assim, você perceber as coisas da eternidade, porque isso é ter um discernimento espiritual. E aí eu quero trazer um quadro que eu vi, eu estou indo na Conferência da Atitude, que é uma conferência de mulheres que está tendo, que está falando sobre o despertar da noiva, que a noiva somos nós e o noivo é Jesus. O nível de comprometimento que a gente tem com o reino e com Jesus, sabe? Porque a gente está falando muito disso lá. O quanto, se você é um ser espiritual, se você quer fazer coisas grandiosas e você tem esse discernimento, o quanto do seu tempo você dedica para quê? Porque isso vai dizer, isso está ligado diretamente ao que você está construindo. Isso está ligado diretamente ao que tem mais importância e espaço na sua vida, entende? Então, isso foi uma pergunta que eu fiquei me fazendo por um tempo, porque eu tenho essa preocupação com a agenda, porque eu sei que tempo é o nosso maior ativo, não é dinheiro, é tempo. Pessoal, é tempo. Se você olhar para o seu tempo, você pegar e fazer uma agenda de uma semana,
listando suas 24 horas, o que que você fez por uma semana, você vai ver o reflexo das suas prioridades da sua vida. Ao que você dedicou o seu tempo, vai aparecer as suas prioridades. Se você trabalha mais, aquela é a sua prioridade. Se você cuida mais da sua família, aquela é a sua prioridade. Se você tem dedicado mais tempo a Deus, é a sua prioridade. E aí você vai ver numa escala, fazendo um balanço do teu tempo, você vai ver onde está o teu coração. Então, eu vou aproveitar essas falas que a gente está falando aqui sobre eternidade, sobre espírito, o quanto do seu tempo você está plantando para esse mundo e o quanto do seu tempo você está plantando para a eternidade. Essa é uma boa pergunta para a gente se fazer, porque a gente fica inconsciente. E o que que é esse ego inflado, né? Várias coisas que você falou aqui, eu já me vi logo. Eu falei, meu Deus, eu não estou bem na fita, não, porque essa questão do ego, ela é grande em mim, porque eu me faço muitas perguntas, eu quero louros para mim ainda. E também foi legal você falar, tudo bem que você sabe que é para ele, que é por ele, que a finalidade é ele, mas espera aí, calma. Também usufrua um pouco disso, porque se ele está te usando para fazer isso, você não foi você, mas foi através de você. Então você também merece, vamos dizer assim, aproveitar um pouquinho disso, né? Não tem problema você também gostar de viver um pouco daquilo. O importante é você vigiar, como a Rê falou, para isso não inflar o teu ego e isso ficar maior do que o principal, que é Jesus, né? Então, assim, o que eu quero trazer talvez é uma reflexão para a gente pensar, quando a gente está fazendo as coisas, o quanto é de nós para nós e o quanto é para ele e para o reino, sabe? É, eu fui numa convenção, enfim, um evento aí de um influenciador, que eu sempre que eu saio dos eventos, eu saio de lá com um aprendizado, pelo menos um ou dois aprendizados, vários aprendizados, mas uma ou duas decisões e ação. Por quê? Porque se eu adquirir um conhecimento e não coloquei ele em prática, ele de nada valeu, ele ficou só para mim na minha mente, ele não virou uma ação. E aí eu saí de lá com a seguinte pergunta, porque o pastor Aloysio Silva falou isso. O que você tem feito para Jesus? Olha essa pergunta. Enquanto eu não comecei a me responder essa pergunta, se Jesus fala, minha filha, sei lá, um dia te encontrar lá no céu que não se chegar, o que você fez para mim? Você consegue dizer o que que você estava fazendo para Jesus? Você consegue listar, fazer essa lista? E aí eu saí de lá e falei assim, gente, eu tenho que responder essa pergunta. E aí não demorou muito, o Espírito Santo começou a ministrar, olha, aquelas Bíblias que você dava, que você parou de dar, não são um presente seu, é um presente meu para as pessoas. Você precisa voltar a dar suas Bíblias. Compre elas, porque essa disseminação aí da palavra, essa semente que você planta não é sua, é minha, que eu distribuo através de você. Então, ali ficou a certeza de que isso é um ministério que foi colocado na minha mão, que eu não tenho o direito de impedir essa fonte de fluir. E cada vez ela vai aumentar mais, ele vai me dar os meios e as formas de cada vez isso fazer mais. Eu sempre fico com um discurso, a Rê sabe disso, não, isso é meu tempo, eu não quero fazer isso, eu já conquistei aqui uma agenda que para mim é legal, eu não quero me envolver com as coisas. E aí o Espírito Santo começou a me incomodar que eu preciso servir. Eu preciso servir mais para as coisas do reino. Eu falo, olha, eu tenho os meus compromissos. Onde eu sento, com quem eu converso, é para falar testemunho do que Deus faz na minha vida. É para contar coisas. E quem convive comigo sabe os meus testemunhos todos. Eu estou sempre contando um testemunho. Eu não saio de uma conversa, de uma mesa, de nada, sem não contar um testemunho, pelo menos, e falar de Jesus. Você dificilmente vai me encontrar e não vai ver eu falar em algum aspecto sobre Jesus e sobre o que é, é, eu já vivi com Jesus, que são os testemunhos, porque eu acho que isso desperta as pessoas, sabe? Então, eu tenho esse comprometimento.
Eu sou ofertante na igreja, eu dou as Bíblias, mas eu tinha algumas resistências. Uma delas era ler a Bíblia. E eu comecei a me questionar. Falei, gente, eu dou Bíblia de presente. Mas não leio, sento para ler a bendita da Bíblia. E aí comecei sabe que eu não gosto de uma leitura massificada, eu prefiro escutar, prefiro assistir vídeo, eu aprendo muito mais cognitivamente, eu aprendo muito mais dessa forma. Mas ler a Bíblia faz parte. E aí eu encontrei um jeito que eu me interessei de ler a Bíblia. Eu falei, Deus, se eu tenho que ler a Bíblia, ou como eu tenho que ler, porque assim, eu sei da Bíblia de ver filme, escutar as pessoas lerem, eu leio uma coisa e outra, então eu sei bastante histórias da Bíblia e como elas se deram, mas não porque eu li, sabe? E aí eu encontrei uma maneira interessante para mim de ler a Bíblia. Eu queria entender a mentalidade de João. Então, há pouco tempo eu fiz um estudo falando, eu vou entender como João sentia. Como João pensava? Por quê? Porque ele era o discípulo amado. Então eu decidi entender a mentalidade de João. E ali foi lindo para mim, porque o Espírito Santo ministrou em mim, naquela transcrição sobre palavras da graça no livro de João, o que ele queria de mim, o que ele queria ministrar no meu coração sobre as coisas que eu já falei aqui para vocês de insatisfação, de se sentir amado, e não é sobre quem está te amando, mas é como o quanto você é capaz de sentir aquele amor. E é isso que faz a diferença. Então, Jesus amou Pedro, João, Tiago, mas quem se sentia mais amado? João. Ele se chamava, se intitulava assim. Então, é, a gente prestar atenção sobre isso. É a minha reflexão que eu deixo aqui. O quanto você está plantando e fazendo coisas grandiosas para a eternidade, para o que é eterno, e o quanto você está dedicando seu tempo e fazendo coisas pessoais para coisa desse mundo que é passageira, sabe? Deus quer levar você para um oceano de coisas e você está querendo segurar um punhado de água na sua mão, que escorre todo dia e vai acabando, que é o seu tempo. Então, eu acho que a reflexão é essa. Muito bom. Então, vamos agora para o momento trazendo a consciência. Vou projetar aqui. Vamos lá. Página 127. Eu não sei você, mas quando a Camila teve esse entendimento pela primeira vez, ela parou com coragem, verdade e humildade para olhar tudo o que o ego já tinha feito, já tinha feito fazer nessa vida e tudo o que ele ainda soprava no ouvido dela, produzindo nela altivez, independência, incredulidade. Vai anotando aí. Altivez, independência, incredulidade, desobediência e a fazendo pecar. Ela sentia muita dor no coração por perceber que, mesmo com todo o esforço dela diário ao longo de anos para dominar o orgulho que dominava, ela ainda estava longe de ser um vaso limpo e vazio, onde só a sabedoria, o poder e a bondade de Deus se manifestavam. E essa consciência tenha feito mergulhar mais e mais profundamente nesse tema, identificando tudo de que ainda precisava se arrepender e como devia se humilhar diante de Deus e dos homens. E você? Que nova consciência a leitura do devocional de hoje lhe trouxe? O que o seu ego tem dito sobre si mesmo e sobre as outras pessoas? Você hoje tem uma vida em que só manifesta a sabedoria, o poder e a bondade do Pai? Ou assim como ela tem andado, ou assim como ela, ainda tem muito de que se esvaziar. Registre no espaço a seguir tudo o que ardeu no seu coração hoje com essa mensagem e a Jana sempre traz uma proposta para a gente ir além. Fala aí, Jana. Eu acho que o nosso papo acabou ficando muito mais profundo do que o que está hoje no devocional, né? O devocional está falando de atitudes até talvez rasas nossas, do dia a dia, que a gente confunde educação de pedir um por favor, um obrigado, um com licença,
E a gente, tipo, se essa água estava no joelho, ela agora está no lombo. Essa água ficou mais profunda aqui no nosso papo, entende? Então, eu vou direcionar para que vocês pensem nessa reflexão que foi trazida aqui. Eu sei que ali está escrito, anotar uma emoção, porque eu fiz isso antes e aí não tinha essa dinâmica que a gente viveu aqui agora. É, uma emoção do seu ego e 3 áreas da vida que você precisa de transformação. Faça isso depois, para te trazer consciência. E depois você anotar uma ação para cada área da vida que você listou que consolida uma mudança. Do ego para humildade. Mas eu quero ir além nesse momento aqui, de trazer consciência dessa Tira o pergunta, compartilhamento, então, para você parecer maior. de Pronto. você trazer consciência de uma pergunta que você vai se fazer agora. O que eu tenho feito para Jesus? Ponto um. Nessa pergunta, você vai perguntar depois, por que eu tenho feito? Porque se você responder para você mesma que você tem feito isso para conseguir alguma coisa, não é para ele, é para você. A outra pergunta que você é, vai, é, vai refletir é: eu tenho plantado coisas para o mundo ou para o reino, para a eternidade? As minhas sementes que eu tenho jogado aqui nessa minha existência que eu estou hoje vivendo aqui na Terra, que tem a ver com o meu tempo e ao que eu tenho me dedicado, são sementes para o mundo ou para a eternidade? Quando eu olho, por exemplo, no pilar do meu, sei lá, filhos, que seja filhos, o que eu tenho feito dentro desse pilar, junto aos filhos? Eu estou implantando sementes para esse mundo, que é coisas para cá, dinheiro, ou eu tenho plantado uma semente do reino no coração dos filhos, para a eternidade, para quando eu for embora, ele saiba caminhar em espírito. Então, é sobre isso, sabe? Sobre você pensar em mundo versus eternidade, o que você está fazendo para Jesus. E reflitam sobre isso, nesse sentido. E esse das áreas, vocês fazem depois sozinhas. Se você quiser botar a música. Vou botar. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer.
Conseguiram fazer? Deem feedback aí pra gente. Deixa eu mostrar uma coisa que eu olhei aqui do lado que vai dar uma boa metáfora. Eu fui no Mulheres Experience, que teve uma dinâmica muito legal. Que foi dado esse vasinho branco que a gente Não tinha pintava, visto. Eu lembro que você falou, mas não tinha visto. e esse aqui foi pintado por mim e ornamentado por mim, né? Então foi legal essa dinâmica e tudo mais. E aí foi passando o tempo. E primeiro foi dado um vaso de barro, onde a gente tinha que colocar todos os nossos pecados. E aí, no meu vaso de barro que eu pintei e depois quebrei, foi o primeiro vaso, eu botava as coisas que eu achava que eu precisava melhorar, e depois eu fiz um desenho onde eu pintei como se tivesse um sangue sendo derramado e lavando tudo que eu tinha escrito. Porque o meu entendimento sobre aquilo que era o pecado ou as coisas ruins, eu entendia que era lavado pelo sangue de Cristo. E eu não aceitava aquela palavra de culpa e acusação mais em cima de mim. E isso era muito forte no meu espírito. Então as pessoas não conseguiam ver mais nada escrito no meu vaso de barro, porque eu fiz um desenho do sangue lavando tudo aquilo de ruim que eu entendia que estava em mim. E depois a gente quebrou esse vaso. Aí veio o segundo vaso, que é o vaso da gente construindo a gente mesmo, do nosso jeito, da força do nosso braço. Ficou lindo, eu amei estar aqui enfeitando o meu escritório. Mas no final, o que Deus quer fazer com a gente é isso aqui, ó. Eu recebi um vasinho de porcelana com ouro e com o meu nome de presente. Então, quando vem dele, é perfeito, é personalizado, é sofisticado, é graça, sabe? Não que eu não gostei do meu vasinho, mas olha a diferença, gente. Isso aqui para mim foi uma metáfora tão sensacional do vaso de barro, com todos os defeitos, o vaso que você quer construir e o vaso que Deus quer te dar, quer que você seja e quem você é através dele, que para mim é uma metáfora até perfeita para o que a gente está vivendo. Com certeza, muito lindo. Então, vamos fazer a oração? Vamos lá. Meu Senhor e Pai, hoje eu vou usar o nós, tá? Meu Senhor e Pai, hoje nós abrimos nosso coração para te agradecer por teres aberto nossos olhos para nós conhecermos a verdade sobre a humildade e sobre o poder destruidor do ego na nossa vida. Nós hoje decidimos iniciar um processo para nos esvaziar de todo o orgulho que existe em nós e queremos te pedir perdão por todas as vezes que alimentamos diálogos dentro de nós, em que nos consideramos alguém suficiente em nós mesmas e independente do Senhor. Diálogos que não nos deixaram enxergar o quanto somos pequenas e o quanto nós precisamos de Ti. Pai, nós clamamos hoje pela Tua graça, pelo Teu amor sobre nós, para que todos os dias da nossa vida nós possamos lembrar que não somos nada sem Ti e que tudo de que precisamos na nossa vida é Te agradar. Nós te amamos e já te agradecemos pelo teu agir, pela nova história de uma vida de humildade que nós vamos construir para glorificar o teu nome enquanto vivermos. Uau! Eu queria contribuir e deixar com vocês dois versículos também. Gálatas 2, versículo 6, e Lucas 18, versículo 19. Olha só, em Lucas 18, de 9 a 14, não sei se foi isso que eu falei, Lucas 18, de 9 a 14, fala assim: precisamos viver o céu aqui na terra. Nós, sem Deus, não somos ninguém, não somos nada, tá? Então, só para reforçar aqui, que sem Deus não somos ninguém, não somos nada. E em Gálatas, cadê? Onde que está aqui que eu estava pesquisando? Em Gálatas, saiu daqui, sei lá.
Em Gálatas 2:6 diz assim: e aqueles que pareciam ser influentes, ainda que o tenham sido no passado, isso não faz diferença para ele, pois Deus não julga segundo as aparências humanas. Esses que pareciam ser muito importantes, nada me acrescentam. Aí é, vão tendo outros versículos aí. Depois compartilhem também com a gente, né, os versículos que mostra. Paulo sempre falava sobre isso, né? Quando ele sempre achava, falava, né, que ele achava que estava grande aí, que ele se achava menor ainda do que todos, né? Por quê? Porque nós não somos nada sem Deus. Mas, ao mesmo tempo, você precisa olhar nos seus olhos, né? E enxergar Deus em você. E sim, saber que toda vez que você tem um ato, né, glorioso, você está manifestando a glória de Deus. Então, cuidado para também não cair, né, numa falsa humildade, que eu já caí muito, de me tornar uma mulher invisível, porque eu achava que se eu anulasse tudo, né, tudo aquilo, eu estaria glorificando a Deus, mas eu não estava honrando também com Deus. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto aqui de humildade, continue conosco ao longo desse devocional e dessa jornada amanhã, dia 20. A gente espera você. E vamos ficando por aqui na nossa gravação. A gente Vamos ver a foto? a gente tem a foto, mas a gente tem o post-it e a frase antes de interromper a gravação, né? Eu esqueci. Cadê Sabrina agora? Qual é a frase que a gente vai dar? Eu acho que a frase é essa do o que Não eu tenho fomos feito nada. eu acho que a frase não é uma frase, mas uma pergunta. O Ok. que eu tenho feito para Jesus? Então, vamos ficar com essa reflexão hoje, com essa frase. O que nós temos feito para Jesus, né? E, de fato, essa pergunta me fez, né? Eu tive à frente aí de um devocional durante muitos anos e Deus falava que eu tinha que fazer de um outro jeito e ficou durante um tempo parado modelando Jesus. E, recentemente, eu me fiz essa pergunta, né? E Deus me trouxe à memória, né, a importância de fazer o infoproduto para ele, para deixar um legado e tudo mais, e eu, de fato, tenho feito isso, e como isso tem alegrado meu coração, né, como alegra o coração da Jana distribuir as Bíblias, como alegra o meu coração distribuir os olhos, porque eu sei que isso é um pretexto para a gente falar de Deus. Então, fica essa reflexão, né, o que que eu tenho feito para agradar a Deus, o que que eu tenho feito para Jesus? E a frase não, e o post-it, Jana? Eu sou eterna, Eu né? gosto, gostei, Parecer isso, né? Na eu sou eterna. eternidade. Então, vou encerrando aqui o que você tem Eternidade. feito para Jesus e coloque aí o seu post-it. Eu sou eterna. Até amanhã.